Olá, professor, tudo bem? Estamos aqui em mais uma lição, a lição 6. Nessa lição, nós falaremos sobre o gênero textual crônica. Olha só, a dinâmica de hoje se chama Transformando o Cotidiano em Texto. Então, é bem interessante essa palavra cotidiano, né? Acho que essa palavra faz com que o aluno entenda um pouco melhor essa questão da crônica em si, né? Porque a crônica, como ela está entre o meio jornalístico e a literatura, ele pode confundir, ele pode talvez não compreender muito bem quem é ela, né? Então, quando você diz que ela fala sobre o cotidiano e por isso tem muito a ver com o meio jornalístico, né? Mas que ao mesmo tempo o autor pode fazer uma narrativa, talvez o aluno consiga identificar um pouco melhor. Isso vai acontecer também com uma leitura mais aprofundada de crônica junto com ele, seja aquela do material do aluno ou seja outra que você traga para ele ler, ok? Materiais necessários para essa dinâmica. Crônicas curtas e simples, então, professor, busque algumas crônicas. Eu vou dar uma sugestão para você. Pode ser lá do Fernando Sabino, né, que é um grande cronista, ou do próprio Luiz Fernando Veríssimo, né, ou até trechos de outras crônicas adaptados. Você vai precisar também de folha sulfite para ele fazer a criação dele e canetas, ok? Então, vamos lá. Nesse início, como que você vai trabalhar essa dinâmica? Você vai começar a aula perguntando para eles assim: o que de interessante aconteceu com vocês hoje, ontem ou neste lugar, né? Então, deixa eles compartilharem. Ontem eu comi uma comida diferente. Hoje eu vi a minha avó antes de vir para a escola, né? Neste lugar, que é o espaço em que eles estão, na sala hoje nós conversamos sobre o brinquedo que eu ganhei. Não sei, né? São várias possibilidades. E aí você pode questionar eles também assim, uma situação engraçada no recreio, né? Ontem aconteceu alguma situação assim, né? Se for depois do recreio, você pode perguntar, aconteceu hoje uma situação assim? Uma observação no caminho para a escola, né? Aconteceu alguma coisa diferente hoje nesse caminho? Como que tá essa situação, né? Algo que te fez pensar? Então vai questionando ele, né? Vai mostrando para ele, né, que as atitudes, que as práticas ali no dia a dia, no cotidiano, também podem virar grandes histórias. E aí explique para ele que a crônica é um tipo de texto que fala sobre coisas do nosso dia a dia, transformando o comum em algo interessante para ler, né? Muitas vezes com toque de humor ou reflexão. Isso aqui é bem importante, né? Porque a crônica tem muitas delas, né? E aí depende do autor, esse toque de humor, até de sarcasmo, depende de cada um. Mas a reflexão sempre está presente. Então, tem uma crítica, tem um posicionamento ali do autor, né? Nessa narrativa. E aí explicar que a narrativa também depende de cada autor. Tem autor que escreve a crônica como se fosse uma história mesmo, o outro ele vai contando e vai refletindo ao mesmo tempo. Por isso é interessante levar alguns exemplos para eles, né? E aí reforçar para ele essa reflexão, né, que a crônica traz. Aí você vai ler uma crônica simples, né, e curta para a turma e vai perguntar para eles: e aí, sobre o que o autor está falando? Qual é a temática aqui? É um assunto do dia a dia ou algo muito extraordinário? É algo comum ou algo que vai além do normal? Qual o sentimento do autor, né? Que é aquele momento que ele vai dizer se o autor está criticando, se o autor está elogiando, qual é o posicionamento desse autor. E você vai perguntar para eles se eles se identificam com a situação. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente lê uma crônica, a mensagem que ela passa, né, essa reflexão que o autor faz, também pode se encaixar numa situação que a gente está vivendo, né, ou que a gente já viveu. Então, é interessante colocar isso para o aluno, né, para que ele entenda que a crônica também acaba nos cutucando, vamos dizer assim, ok? E aí, destaque com eles a linguagem mais informal e pessoal da crônica, né?
Como a crônica tem essa característica mais leve, né, de falar dessas coisas do cotidiano, acaba que a linguagem é mais informal, né? Mas isso não significa que não é uma linguagem clara. Então, reforce isso com o aluno também, que ele tem que deixar tudo muito claro e com palavras, né, bem organizadas, ali tudo bem articulado. Muito bem? E agora? Agora sim, eles vão produzir, né? Eles vão colocar em prática a criação. Minha crônica cotidiana. Então, você pode chamar com esse título aqui, certo? Você vai convidar os alunos a escolherem um tema cotidiano, tá? Aqui dá até para explorar, né? Pode ser um tema real ou um tema imaginário, ok? E aí, eles vão escrever uma pequena crônica sobre ele, certo? Então, vamos lá. Eles já aprenderam as características, eles já entenderam que dentro da crônica precisa ter uma reflexão, né? Que dentro da crônica sempre tem uma crítica, um posicionamento do autor, né? E aí eu vou falar novamente sobre a importância de você levar crônicas diferentes para ele ler, para ele perceber quais são os estilos dos autores, né? Até para que nesse momento ele possa se identificar com um dos estilos. E aí, essa pequena crônica, né, vai ser escrita e você vai orientar que ele conte o que aconteceu, né, ou também o que ele observou, porque o autor de crônica, ele pode colocar uma situação que está relacionada à vida dele ou de outra pessoa também, né? Então, fale para o aluno contar o que aconteceu, né, ou o que ele observou, e que ele expresse os sentimentos ou pensamentos sobre o fato. Então, que ele vai escrevendo em forma de narrativa, tá? Oriente que ele pode usar uma linguagem mais próxima da fala, tá? Mas ainda assim, tem que organizar bem essas palavras, né, para não ficar sem entendimento o texto. E tentar dar um toque pessoal, né? Seja um humor ou uma reflexão no final. Então, que ele consiga explorar uma característica dele mesmo, assim, né? Uma maneira de ele mostrar como ele pensa sobre aquela situação, certo? Então, o tema cotidiano, por exemplo, podia ser assim, idas à escola, né? E aí, ele pode falar sobre uma situação, né, que ele viu nessa ida à escola, ou então que ele viveu nessa ida à escola, ou pode falar sobre algumas situações que ele viveu, fazer reflexão, né, sobre nós prestarmos atenção ao nosso redor, né, e que quando ele estava sem celular, por exemplo, né, ele conseguiu observar melhor. Aqui eu estou divagando, pensando em possibilidades, né, de repente você pode dar isso como exemplo para ele. Ok? Então, fica aqui mais uma dinâmica. Espero que você consiga aplicá-la, professor. E nós nos veremos agora na próxima lição. Até lá!